Estamos aqui com a talentosa, essa jovem cantora de 25 anos, Vanique Belchior. Ela tem provado nesses últimos tempos, coisa de aproximadamente 7 a 8 meses, que o antigo e o novo, ele continua existindo em harmonia, né? Apesar dela ser uma jovem dessa nova geração, ela tem mostrado para a gente que a gente pode ser feliz, fazer sucesso e viver como nossos pais. Vanique Belchior, filha do saudoso e genial compositor Belchior. Seja bem-vindo ao Aratóa. Muito obrigada pelo convite, aí por essa introdução tão bonita, eu agradeço. Estamos aqui para ter uma boa conversa, né? Legal. Vanique, você está com um trabalho aí que já dura mais ou menos um semestre, um pouquinho mais, né? Que é intitulado Das Coisas que Aprendi nos Discos. Isso é muito interessante, um trecho muito bacana de uma das músicas, de uma das composições de seu pai, e que também reflete, né, toda a essência desse trabalho, né? Realmente você se inspirou na obra dele e é nisso que você está focando o seu trabalho e o seu projeto, não é isso? Exatamente, Dinaldo. Eu escolhi esse nome, Das Coisas que Aprendi nos Discos, porque primeiro que a minha... Vamos ver como é que eu posso te dizer. São tantas coisas que vêm à minha mente que eu preciso até reorganizar. É o seguinte, eu sou formada em Direito, né? Então, durante a minha vida inteira, eu sabia, eu tinha no meu coração que a música iria bater à minha porta. Mas eu precisei passar por muitos processos internos, conhecer as pessoas certas, para que eu soubesse que era aquele o momento. E por que que houve esse momento certo? Tudo tem um momento certo, né? E houve esse momento certo porque eu conheci um grande amigo do meu pai, eu acho que você já deve ter ciência dessa história, né? Que é o Tarcísio Sardinha, um grande multi-instrumentista, nível realmente nacional. E então ele me despertou ali, ele foi a figura do meu pai que me puxou, que me fez entender que o meu caminho era esse. E se não tivesse sido Tarcísio Sardinha, só poderia ter sido uma pessoa, o meu pai. Como ele não estava mais aqui, ele enviou aquela pessoa que queria me trazer essa sensibilidade. Agora, retornando ao título do projeto, por que Das Coisas que Aprendi nos Discos? Porque o que eu venho carregando do meu pai, além da filiação e de coisas que eu realmente perpetuo bastante dele enquanto pessoa, ainda tem a questão da musicalidade. E eu quero mostrar tudo que eu aprendi dentro da musicalidade dele. Nada melhor do que mostrar isso dentro da música que me representa, que é Como Nossos Pais, né? Então eu não queria colocar o nome do show Como Nossos Pais, mas eu quis encontrar alguma coisa dali que ia dizer, opa, isso aqui me representa, que é Das Coisas que Aprendi nos Discos, que na realidade representa aquilo tudo que eu aprendi dentro da arte e da musicalidade do meu pai. Vanique, além dessa semelhança física, você se parece muito com seu pai, eu já ouvi você cantando também, apesar dos timbres masculinos e femininos terem as suas diferenças, mas vocês têm algo em comum que dá para se perceber lá no fundo. Além dessas semelhanças, vocês ainda têm em comum que ingressaram em uma carreira promissora, né? Seu pai não chegou a concluir a faculdade de medicina, mas naquela época, como até hoje, uma carreira promissora que muitos jovens sonham em seguir, mas ele apostou no talento que é indiscutível, incomparável, que todos nós conhecemos. Você também formada em Direito, não sei se está exercendo a profissão, mas agora está dedicada a esse trabalho do seu pai. É mais uma semelhança entre vocês, né? Me diga uma coisa, das coisas que aprendi nos discos, você, além de ter dado essa atenção a esse trabalho, você tem uma identificação também pelo estilo filosófico, poético, social, que seu pai desempenhou tão bem durante tantos anos? Claro, Dinaldo. Olha, na realidade, eu enxergo a maior semelhança que existe entre eu e o meu pai, eu acredito que são as nossas verdades.
porque aquilo que o meu pai traz dentro da música dele era a verdade dele. E eu enxergo uma identificação com as verdades que eu acredito na vida, no mundo. Então, eu cantar as músicas... Primeiro que eu sempre fui apaixonada pela música popular brasileira. Então, já começa daí. São os meus gostos mesmo. Se você me perguntar os meus artistas preferidos, eles sempre vão ser voltados para os mais clássicos da música popular brasileira. Então, já começa daí. Segundo, que eu acredito que a arte, ela é uma movimentação social muito forte. Então, quando a gente traz, seja na forma de interpretar, como Elis Regina interpretava, né? Ou seja nas composições, como o meu pai e muitos outros, como Gilberto Gil, João Bosco, enfim. Ou seja nas composições, é importante você trazer aquela questão do cunho social. Por quê? Porque você vai estar alimentando um veículo muito forte de sensibilidade da sociedade para aquela determinada situação. Tanto é que as músicas do meu pai, hoje, elas são muito atuais. E isso, para mim, não se trata apenas porque ele era um revolucionário e um visionário. Também, claro. Mas porque os problemas ainda são os mesmos. Exatamente. Entende? Então, não houve muita transformação daqueles problemas. Então, aquele problema que já existia antes, há muito tempo atrás, e que ele escreveu, ele estava vendo também uma repetição daquilo ali. Eu vejo muito isso em Como Nossos Pais. Do mesmo jeito que hoje eu enxergo uma atualidade no trabalho dele hoje, no ano de 2022, quando foi em 76 que ele compôs uma canção, eu tenho certeza que ele estava enxergando ali um ciclo repetitivo daquele problema que ele estava escrevendo. Então, assim, eu me enxergo essa verdade nisso. Eu acho que nós somos movimentadores enquanto artistas, que nós trazemos conosco essa missão, né, de mostrar coisas que até então estão inconscientes, estão invisíveis. Eu acredito nisso enquanto minha verdade e tenho uma identificação completa com a obra do meu pai. Primeiro porque, à medida que eu conheço o meu pai enquanto artista, enquanto homem, enquanto ser humano, eu me conheço enquanto pessoa. Porque, querendo ou não, ele, para mim, não é só esse grande artista, ele é o meu pai. Então, a minha primeira relação direta, inclusive de coisas que eu tive de superar, é em relação ao Antônio Carlos Belchior, pai, e não ao Belchior artista. O Belchior artista, para mim, sempre esteve em uma posição secundária. Hoje, o Belchior artista, ele, para mim, está numa posição primária, porque eu já superei muitas coisas em relação ao pai. É como eu acho que... Pronto, agora eu vou lhe falar isso, Dinaldo, em primeira mão. O Tarcísio Sardinha, ele veio para virar uma chave em relação ao Belchior pai na minha vida. E quando ele virou essa chave, eu pude sair da caixinha e mostrar a estrela que eu carrego no meu coração, né? Que é essa questão do brilho do meu pai, que ele, de alguma forma, me transcorreu através dele para mim, né? É isso que eu considero. Que legal. Donique, apesar de você ter trazido aí, né, que os problemas continuam sendo os mesmos, e isso é indiscutível, todos nós sabemos, apesar disso, a gente percebe que ao longo dos últimos anos a gente não tem convivido com novos artistas que tenham esse compromisso com o social. Eu não quero fazer disso uma regra, porque tem algumas raras exceções muito boas, né? Em querer citar nomes para não esquecer de alguns, mas o número hoje de artistas principalmente da nova geração, com esse tipo de compromisso, é muito pequeno. Você, com esse projeto, você, além de linkar o seu trabalho com a memória do seu pai, com toda essa memória afetiva e admiração à verdade do trabalho dele, você também quer dar um novo impulso a essa questão do grito social, do grito de revolta, num bom sentido, diante das coisas que a gente precisa manifestar o nosso repúdio? Olha, Dinaldo, com certeza. Por quê? Você estava falando ali que
tem um número menor de artistas que eles falam sobre a questão social em suas composições. De fato, até porque hoje é um outro contexto, né? O contexto passado, ele censurava muito a arte. Eu acho que hoje, muito embora ainda existam problemas que machuquem muito e que se perpetuam ao longo do tempo, eu acho que hoje estamos num contexto mais ameno do que já foi anteriormente, em relação a um regime ditatorial, em relação à censura, enfim. Mas o meu intuito artístico, não apenas com a obra do meu pai, mas com o que virá depois na minha carreira, né? Porque com certeza eu vou ter aí autorais, músicas autorais, ou se não forem composições minhas, serão composições de outras pessoas que precisarão ter a minha verdade, né? Aquela história da verdade, porque a música para mim é a minha verdade, entendeu? É isso, a música na minha vida é a minha verdade, são os meus valores, é o que eu acredito. Então eu não vou fazer absolutamente nada diferente daquilo que eu acredito, porque senão eu estou me perdendo em mim mesma. Então eu tenho pleno intuito, plena vontade de realmente dar essa continuidade artística que o meu pai fez em vida, de ter essa reclamação, sim, social, bater na porta da casa de quem vai ouvir o que eu tenho a dizer e que ele possa refletir, possa se conscientizar dos problemas. Se são os mesmos problemas que eu vou falar, como os problemas que já aconteceram no passado, eu não sei. Porque tem outros problemas que a gente enxerga hoje, né? Hoje a gente vê novos problemas surgindo. Na realidade, não são novos problemas, são problemas que já existiam, mas que antes nós, enquanto sociedade, não tínhamos a consciência disso. Então, eu tenho total intuito, sim, de ter esse cunho de reclamação do que eu venho para fazer. Acho que uma arte, o artista, uma cantora, um cantor, enfim, ele pode englobar muitas coisas, né? Como Elis Regina fazia isso? Elis Regina, ela cantava as dores das Marias, ela cantava uma mulher como a Madalena, mas ela cantava uma música, um hino brasileiro como nossos pais, muito bem, né? Representando muito bem aquilo que o meu pai queria falar, que era de cunho político, de cunho social, e ainda essa perpetuação, não apenas de ciclos sociais, como também dos caminhos percorridos através das heranças sanguíneas, né? Das riquezas que nós trazemos de quem vem antes de nós. Zanik, além desse trabalho de cunho social, eu vou te fazer uma pergunta. Você é jovem, você perdeu seu pai ainda muito, muito jovem, deve ter curtido o seu pai ainda em fase de trabalho, na sua fase de criança ou adolescente, mas por conta de você estar começando a vivenciar esse trabalho, a se interessar por essa carreira, talvez você já tenha uma experiência maior do que a minha para responder o que eu gostaria de saber. O que me inquieta, eu sei que inquieta assim, ao grande número de fãs de Belchior, é que a gente reconhece o Belchior como um dos principais compositores artistas da música brasileira, se não está entre os 3 melhores, talvez, na linha de Chico, Caetano, Gil, tantas outras feras da nossa música popular brasileira, mas Belchior, ele sempre teve uma mídia um pouco menor que esses cantores. Até hoje, quando a gente faz pesquisas para resgatar alguns trabalhos e apresentações de seu pai, a gente tem uma certa dificuldade. O que você acha que pode ter acontecido? Teria sido a verdade de Belchior conflitando com aquilo que era oferecido pela mídia, já emendando com a outra situação, teria sido isso também que fez o Belchior se afastar do grande público e se afastar de uma forma que aconteceu, que ele sumiu e a gente ficou por muito tempo sem saber onde andava Belchior. Como é que você vê essas duas situações, a da mídia e do afastamento? Vamos lá. Falar sobre a questão da mídia primeiro. Olhe bem, Dinaldo, o que é que eu acho sobre isso, falando bem sincera para você, até porque eu também prezo muito pela minha autenticidade. Em primeiro momento, eu acredito que os posicionamentos do meu pai, eles agrediam bastante o que a mídia queria passar na época. Então, isso de alguma forma, eu acredito que havia um interesse de um distanciamento
para aquilo ali, porque aquilo ali poderia soar meio violento, e não apenas um violento, mas como eu falei na outra pergunta, um movimentador, vamos dizer, um movimentador, trazia movimento, trazia pensamento, trazia revolução. Não que os outros não trouxessem, nossa, Caetano, Chico, imagina, eles são outros grandes revolucionários da música popular brasileira. Entretanto, agora eu vou puxar uma coisa que eu acho que é muito importante, que também a mídia acabava deixando um pouco de lado. Eu acredito que era muito pelo fato dele ser cearense, inicialmente, antes dele conquistar o que ele conquistou, devido a muito trabalho, mas eu acredito, porque se hoje existe muita xenofobia, imagine há 40 anos atrás. Então ele foi embora daqui. O cearense era mais discriminado do que o baiano? Olha, eu não sou assim, eu não vou te falar se ele era mais discriminado do que o baiano. Isso não. Isso aí eu não, na realidade, eu acho que são contextos diferentes. Os lugares têm contextos diferentes, então as pessoas têm contextos diferentes. Eu acho que a Bahia, ela já se aproxima mais ao ambiente artístico do que o Ceará se aproximava naquela época. A Bahia, por quê? Porque vinha muita gente da Bahia. Tem muita gente fantástica da Bahia. Inclusive, os maiores nomes da música popular brasileira, a maioria vem da Bahia. É Caetano, é João Gilberto, é Gal Costa, é Maria Bethânia. E quer dizer, eles criaram um movimento que se fortalecia entre si. E o meu pai, muito embora existisse o movimento do pessoal do Ceará, mas eu acredito que na época não pudesse se comparar os dois movimentos, porque o movimento gerou um movimento nacional, foi o movimento da Tropicália, então eram contextos diferentes. Eu prefiro não colocar a minha opinião num contexto de comparação entre a xenofobia, o preconceito sofrido pelo baiano e pelo cearense, mas eu enxergo que a Bahia estava mais próxima naquele momento de um contexto mais artístico. O Ceará não. Então eu enxergo muito isso. Inclusive, na obra do meu pai, ele falava muito isso, ele falava muito sobre o que ele sofreu para ele chegar onde ele chegou. Porque, na realidade, o meu pai, ele era um cantador de histórias, né? Ele cantava e contava através da musicalidade, as histórias eram crônicas e muitas eram histórias da vida dele. Inclusive, Vanique, então, sobre isso que você está falando, em pelo menos 2 ou 3 composições, Belchior remete essa comparação em apenas um rapaz latino-americano e em Fotografia 3x4, ele faz uma menção a Caetano Veloso nas duas composições. Nas suas canções, ele fala que aquilo que ele encontrou foi diferente do que Caetano havia encontrado quando foi para o sudeste e sul do país. E justamente por conta desse movimento que você falou, né, que o tropicalismo tinha uma força consolidada quando o pessoal do Ceará começava a formar o seu movimento, né? O Bel, o Ednardo, a Melinha. Não sei se Fagner fazia parte também desse projeto ou se Fagner já estava um pouquinho mais adiantado. Ele fala em 2 músicas, aliás, em 3 músicas, que ele, como Belchior era um compositor que sempre valorizou muito a língua portuguesa, na sua essência, ele conhecia a língua portuguesa, não somente em saber falar, ele conhecia a essência, a formação da língua portuguesa. Conhecia, não, ele era um... Nossa... Se me perguntar, eu vou falar, não vai ter fim, né? Porque ele era um grande intelectual. E uma das músicas, essa até inclusive foi regravada há pouco tempo por Ana Carolina, ele fala no final, ele fala que alguns cantores chamam baby, né? Que alguns cantores chamam baby. Eu não lembro agora o trecho, talvez você lembre melhor que eu esse trecho. Sim, é o finalzinho, né? O finalzinho da canção, ele faz essa brincadeira. Outros cantores chamam baby. Isso. Por que ele diz outros cantores chamam baby? Porque ele prefere falar em português. Ele sempre teve essa preocupação com a língua portuguesa, com a sua forma, e sempre colocou essas coisas de uma maneira muito filosófica e inteligível e entendível. Sim, porque, olha, eu vejo muito que ele, muito embora ele fosse um homem em sua essência muito simples, mas ele gostava tudo de uma forma muito rebuscada, muito elegante. Eu acredito, bem como eu acredito que ele também compreendia isso, a língua portuguesa ela é riquíssima, né? E quanto mais bem utilizada a língua portuguesa,
eu acredito que traz aí toda a nobreza de uma construção de um país, porque a língua, ela representa o seu país, claramente. Então, o nosso país é um país rico de tudo. Pode até ser mal gerenciado, mas ele é rico. Exatamente. Ele é muito rico. Ele é rico das belezas que outros países de primeiro mundo queriam ter, pelo menos a metade. Então, eu enxergo muito que a beleza e a grandeza que o meu pai atribuía à língua portuguesa, não via apenas dessa magnitude brasileira que ele acreditava, como também por ele se enxergar muito disso. Ele valorizava muito a língua portuguesa, porque ele valorizava o fato de ele ser brasileiro. Ele valorizava o fato desse amor grandioso ao Brasil. E também dessa vontade de que, bem como a riqueza da língua portuguesa existia, que fosse existida também, que existisse também, tomasse por existência a questão social para isso. Eu acho que ele também via muito uma questão de falta de oportunidade das pessoas, de cunho social, a falta do investimento na educação, né, e muitas coisas. Eu acho que isso tirando a filosofia que ele trazia, porque ele era um filósofo, né, ele se dedicava muito, muito em leituras, e muitas da musicalidade dele traz aqui filósofos e traz também pessoas que foram mortas em guerra. Ele fala, assim, se você não conhecer exatamente aquela história, passa despercebido. Exatamente. Mas se você procurar alguns nomes, você é capaz de aprender bastante com as músicas dele, porque você assim, aprende muito, porque ele também trazia para a obra dele pessoas nas quais ele admirava, ou seja, a história de qualquer segmento, mas ele admirava também. Então, ele trazia isso para a obra dele. Eu acredito que essa questão da língua portuguesa, esse valor, vinha do valor que ele dava para o Brasil. Essa questão da genuidade dele, ele não concentrava apenas no local, Brasil, língua portuguesa, como a própria América Latina, né? América Latina, porque era uma discussão dos anos 70, né? Quando a gente vivia ditaduras na maioria dos países latino-americanos, o Belchior se preocupava muito com essa libertação. E tem inclusive, como você acabou de dizer, quem não conhece historicamente o que ele está cantando, muitas coisas passam despercebidas. E sobre esse fato, tem um trecho na música que ele prefere mais um tango argentino do que o... Com certeza. Aí ele estava falando justamente sobre isso que nós estamos conversando. Exatamente. Sobre a beleza que existe na América Latina, mas, entretanto, uma desvalorização perante a americanização. Exatamente. Né? Eu acho que era isso que ele queria dizer. Né? Ele fala isso também em outra música, que é Tudo Outra Vez, quando ele diz: o meu blusão de couro, quero esquecer o francês. Quer dizer, quando ele fala isso, ele já está dizendo da saudade que ele tinha do canto dele. E nesse momento, agora eu vou puxar, não era nem só do Brasil, era também do canto que ele veio, do interior. O meu pai era um homem sertanejo, muito embora a gente olhe para ele, aquele requinte, aquela elegância, mas ele era um homem sertanejo. Ele era um homem que valorizava a simplicidade que o sertão traz, né? Que aquela coisa interiorana também. Então, quando ele fala um tango argentino, tá óbvio, tá na cara, né? Tá na cara. Então, ele tinha uma valorização grandiosa pela América Latina e existia também uma grande identificação com a persona dele. E eu acho que é isso, o Brasil, ele está muito... As culturas dos países da América Latina, elas são muito complementares uma à outra. Né? Elas, em essência, elas têm uma completude muito forte, muito embora cada qual ela seja diferente e única, porque é assim que tem que ser, nada é igual nesse universo, né? Tudo é único, mas eu acredito que a essência, principalmente a essência da luta política, a essência por uma valorização social, eu acredito que elas têm uma completude muito importante para que a gente possa alcançar valores maiores, e não somente para a América Latina, mas como para o Brasil. Aliás, vou trocar, não somente para o Brasil, como para a América Latina. Lanique, antes da gente entrar um pouquinho no seu trabalho, já está na hora, né? Da gente falar um pouquinho do seu trabalho, só para concluir um pouco essa biografia rápida do Belchior. Eu falei ainda há pouco que a gente acabou não entrando naquela discussão
do desaparecimento de Belchior. Sim. Mas eu lembro aquela composição, Pequeno Perfil de um Cidadão Comum. Essa composição não me parece muito a ver com a cara do Belchior. Eu sei que o compositor não canta somente as suas lamúrias. Logicamente, ali ele está representando milhões de brasileiros e eu me vejo naquela música também. Mas o Belchior era um homem que buscava viver o que, para ele, era a verdade dele. Ele queria viver da forma que ele idealizava ser o melhor. Você acha que essa foi a razão que Belchior resolveu se isolar? Ele remeteu a vida dele naquele momento de eu prefiro andar sozinho? Olhe bem, eu vou falar sobre duas coisas nessa sua pergunta. A primeira é sobre o perfil de um cidadão comum. Nessa canção, eu não atribuo o que ele cantarolava, o que ele exatamente era, muito embora, em essência, o representasse, porque eu vejo que, em alguns detalhes da musicalidade dele, aliás, em alguns detalhes não, na musicalidade dele, tinha ele ali gritante, era uma coisa gritante. Entretanto, eu atribuo que essa canção ela falasse muito do trabalhador que constrói o Brasil, o trabalhador que sai do Ceará para construir São Paulo, o trabalhador que... Você está me entendendo? Ele fala muito de uma construção, de um cidadão comum que dava mais para o Brasil do que o Brasil dava para o cidadão. Então, eu acho que, em suma, não, aos olhos do público, não representava o meu pai, mas representava porque ele foi um desses. Ele foi um desses que saiu do Ceará para construir um Brasil na cultura. Ele não foi trabalhador braçal ali, mas ele foi um trabalhador cultural, foi um trabalhador artístico, foi uma pessoa que trouxe contribuição. Então, ele também ajudou a construir o Brasil. Porque, na verdade, não é, Edinaldo? Todos nós construímos o Brasil nas nossas pequenas atitudes. Então, quem tem uma relevância social, cultural, através do trabalho, está construindo. Então, eu enxergo essa musicalidade dele, essa canção dele, muito a ver com isso. Agora, a segunda parte. Quanto a essa questão desse desaparecimento dele, isso é uma coisa, inclusive, que já me trouxe grandes dissabores. Mas eu não tenho problema nenhum em falar, porque, como eu não lhe disse no começo que chegou aquele homem que é um grande amigo para mim, bateu a minha porta, Tarcísio Sardinha, e que virou a chave. É disso que eu falo. A minha relação com o meu pai foi até os 10 anos de idade. E eu nem preciso esconder para ninguém, eu quero que tudo seja baseado na verdade. Eu, na minha infância, enquanto eu era criança, eu tinha convivência com meu pai, ele sempre me ligava. Ainda não era, que o celular ainda não era tão fácil como hoje é, e ele não era muito ligado a celular. Né, assim, não é nem celular, é como a gente está se encontrando agora. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas nós estamos em um encontro, não é verdade? Naquela época não era desse jeito, 20 anos atrás, não era desse jeito ainda. Então, assim, ele sempre ligava aqui para minha casa, a gente sempre se comunicava, e ele era muito amigo da minha mãe, eles sempre se deram muito bem, e foram 11 anos de história, inclusive com a minha mãe. Então, em virtude disso, sempre que ele via para Fortaleza, eu acompanhava ele. Tenho memórias dele nos shows, tenho inclusive memória dele muito emocionado porque eu cantava já. Eu sempre gostei muito de cantar. E eu cantava e ele dizia, então quer dizer que essa vai ser a minha filha cantora. Que na época era uma brincadeira, mas que hoje eu vejo que ele já sabia. Ele já sabia o que nem eu sabia. Porque mestre é assim, né, Edinaldo? Mestre, ele vê até o que ele ainda nem sabe. É muito sobre isso. Então, o desaparecimento dele, pelo contrário do que muitos dizem, mas ele já sabia que ele um dia ia sumir, ele já sabia. Eu já não acho isso. Eu acredito que foram por questões pessoais dele, por questões que a vida trouxe essa situação para ele e que ele teve que viver. As pessoas até às vezes romantizam isso bastante, esse sumiço dele, atribuem a algumas canções. Eu acho que isso faz parte da poesia, eu também nem me incomodo. Né? Cada qual. As pessoas às vezes elas romantizam, e eu acho que faz parte da poesia pensar que ele desapareceu porque ele já tinha aquilo em mente. Eu já não vejo assim. Eu acho que foram os caminhos da vida.
alguns percalços que o fizeram ter essas escolhas e que tinha de ser assim. Tinha de ser assim. Eu acho que o que tem de ser tem muita força e o caminho dele era esse também. E acho que pode ter tido uma influência, sim, no que ele acreditava. Mas, ao contrário de muitos, eu não acredito que foi tão forte assim aquelas coisas que ele falava nas músicas que o fizeram desaparecer. Não. Eu acredito que o que ele escrevia nas músicas fazia tão parte dele, da essência dele, que ele já, sem saber, como eu acabei de lhe dizer, porque mestre sabe até quando não tem consciência ainda, eu acredito que ele já via lá para o futuro, mesmo que inconscientemente, que o destino dele seria tomado por algumas desses caminhos. Perfeito, mas vamos falar agora da carreira de Vanique Belchior. Vamos lá. Como é que está esse trabalho? O que é que você já fez aí pelo país ou ainda vai fazer? Como é que estão os projetos? Fala pra gente aí como é que está tudo isso aí. Olha, Dinaldo, eu tô, como você falou no começo, eu tô com mais ou menos 8 meses de carreira, né? O meu primeiro show foi dia 1º de agosto. E, na realidade, como eu lhe disse, né, eu não fui atrás da música, a música que bateu em minha porta. Então, quando as coisas começaram, eu estava com a cabeça muito ainda sem entender, porque até então eu tinha o meu caminho todo traçado no direito, eu já sabia o que era que eu ia fazer e etc., mas ainda sempre sentindo que a música iria me preencher plenamente. Quando surgiu a oportunidade de eu começar a cantar, eu terminei a faculdade, como também falei, e disse, não, agora é a hora de começar. Eu precisei de um momento também isolada, me isolei um pouco para pensar, são os processos da vida, e eu disse, não, agora é a hora. Conversei com o meu maestro, né, o Tarcísio Sardinha, ele disse, vai ser muito fácil de começar, montou ali uma banda, que hoje é a banda que ainda me acompanha. O Tarcísio, ele está com um problema de saúde, ele está hospitalizado, mas ele ainda continua com a energia muito presente com a gente. Hoje, quem está me produzindo musicalmente é o Ludi Souza, que era o braço direito dele. Ele sempre falou que com qualquer ausência eu poderia contar com ele, e estou contando. Por coincidência da vida ou não, o Lu também tocou com o meu pai, né? Então, os dois que tocaram com o meu pai são, eu costumo dizer, são os enviados do meu pai, porque eles me apadrinharam de uma forma que eles me fortalecem internamente. E quando a gente está fortalecido e preenchido internamente, Ginaldo, a gente não tem limite onde é que a gente chega, né? Sobre essa questão do projeto das coisas que aprendi nos disse que não é mais projeto, é um show, né? Porque ele já está acontecendo. No ano passado, as coisas aconteceram de uma forma muito rápida que eu não estava entendendo tanto, e a vida estava me puxando pelas duas pernas e pelos dois braços e dizendo, vamos, menina, vamos, vamos, vamos. E eu só estava indo. Nesse começo de ano, eu disse, não, eu tô nadando, mas eu preciso saber uma direção, qual é a direção que eu vou. E eu decidi dar uma pausa e, ainda dentro do projeto das coisas que aprendi nos discos, dar uma repaginada, não só na obra do meu pai, como também pegar canções que não são tão conhecidas pelo grande público, porque eu tenho como missão perpetuar a obra dele. Muito embora isso não vá ser durante a minha vida toda, isso é um começo, mas sabe por que eu precisei começar com isso, Dinaldo? Foram os caminhos realmente da vida, porque eu não lhe disse que eu precisei virar uma chave sobre questões paternas. Hoje, a obra do meu pai é a presença do meu pai na minha vida, é a reparação de tudo aquilo que eu não tive dele, como pessoa, como pai. Então, hoje, a obra dele, ela está segurando na minha mão, como ele seguraria se aqui estivesse. Entende? É isso que ocorre, essa é a verdade. É por isso que quando você falou aquela questão da verdade, eu digo, mas é a minha verdade, porque isso faz parte da minha vida. Então, eu estou agora buscando canções que são mais inéditas ao grande público. Vai sair agora o meu primeiro EP, né? Ele tem 6 músicas, todas são do meu pai, com uma nova cara, porque eu venho com essa... É uma missão mútua. Ele tem uma missão na minha vida, enquanto eu canto a obra dele, e eu tenho uma missão com ele. E nisso nós fazemos uma grande parceria. Uma parceria aí espiritual, astral, coisas que só quem vive sabe. Sabe, Ginaldo? Eu não poderia aqui explicar, palavra nenhuma chegaria
a descrever a sensação que eu tenho em relação à presença do meu pai na minha vida. Quando é que a Vanique desembarca na Bahia, em Salvador ou outra cidade daqui da Boa? Olha, quero em breve, em breve. Dia 22 de maio eu vou fazer o meu show de lançamento do EP, vai ser aqui em Fortaleza. Para quem não sabe, eu sou cearense, moro em Fortaleza, né? Eu sou a única filha cearense, inclusive, os meus irmãos são paulistas. No dia 22 vai haver um show aqui em Fortaleza, que é no Cine Teatro São Luís, que é um teatro belíssimo daqui da cidade. Vou ter o prazer de estar pisando naquele palco. Vai ser também a gravação do DVD, então eu estou muito empolgada, né, para poder mostrar realmente o que é que eu vim para fazer, porque eu tenho certeza que eu tenho um trabalho grandioso aí a ser construído, como eu lhe digo, inicialmente de mão dada com meu pai, que é a obra dele, e depois eu tenho certeza que haverão muitas contribuições a serem dadas na cultura, através sempre da música popular brasileira. Agora, nesse dia 30 de outubro, alguma homenagem especial? Completa 5 anos, né, para Deus, que seu pai deu para todos nós brasileiros que temos a saudade desse genial compositor. Você pensou em alguma coisa para esse dia 30 de abril? Olha, no dia 30 sempre existem muitas homenagens através de conversas como essa que nós estamos tendo, né, através de especiais, de programas especiais, etc. Agora, esse dia, para mim, ele ainda é um dia muito delicado, porque no dia do aniversário do meu pai, dia 26 de outubro, eu fico alegre, eu recebo muita energia boa, mas no dia 30 eu ainda relembro muitas dores. Então, eu ainda não conseguiria cantar nesse dia, sabe? Eu ainda não conseguiria, porque eu acho que ainda vai haver um momento, mas isso ainda está muito perto, entende? Porque foi um choque muito grande quando meu pai morreu. Eu imaginava que eu ainda ia vê-lo vivo. Tanto é que lhe digo em primeira mão também, eu não fui para o velório do meu pai, mas não foi por nada. Muitas pessoas achavam, porque ela está com revolta do pai, não foi nada disso. É porque eu não queria trocar as imagens que eu tenho do meu pai, que são as melhores. Ele estava ali em estado de catarse, cantando e dando pirueta, e o público ensandecido. Você acha que eu ia trocar a minha memória de criança, linda essa memória, por uma memória dele morto? Claro que não. Eu não podia fazer isso comigo. Eu não podia fazer isso comigo. Então, a memória que ficou dentro do meu peito são justamente o que eu vivo hoje. Era para ficar essa memória. Então, eu preferi, por opção, não ir. E hoje eu tenho mais certeza que a decisão que eu tomei foi essa, foi assertiva, né? Eu não poderia trocar um semblante tão vivo, tão forte, tão emocionante, por um semblante no qual a alma estava em outro lugar, mas ali estava apenas o corpo. Então eu não podia fazer essa troca, não podia fazer isso comigo mesma. Isso seria um grande tormento para mim. E nesse dia 30, então, é um dia para mim de luto. Eu passo esse dia, é um dia que eu passo mentalizando boas coisas para o meu pai, mentalizando que ele esteja em lugares cada vez melhores, espiritualmente falando. Eu acredito muito em tudo isso, nas energias. Então é um dia que eu reservo apenas para emanar boas energias e para não me deixar tomar pela tristeza. Muito embora a morte sempre seja dolorida para quem fica aqui, mas ela faz parte da vida. E é como eu lhe digo, hoje em dia eu sinto uma presença dele muito maior do que quando ele estava aqui nesse plano da carne, né? Desse plano da vida carnal. Então é isso, assim, o dia 30 ainda é um dia que eu não me solto alegremente, mas que as memórias, elas se perpetuam aqui comigo e que eu vou transformando, eu vou ressignificando a cada ano que passa esse dia. Nós respeitamos muito esse seu posicionamento com relação à imagem do seu pai morto, mas tenha certeza absoluta que ele estará vivo além fronteiras aí com a obra que Belchior deixou para a humanidade, né? Para aqueles que queiram aprender somente e buscá-la, revisitá-la, que vai se sentir confortável. Com certeza. Todo o tempo. Com certeza, eu fico muito feliz por ouvir isso e fico muito feliz pela vida ter me dado como missão a representatividade daquele grande homem, sabe? Ter me dado como missão representá-lo, né? E eu tenho certeza que se a vida me deu essa missão, trouxe para mim essa missão, é porque nós somos mais parecidos do que nós mesmos podemos saber.
né? Nós temos muitas semelhanças, eu e meu pai, e eu tenho, assim, acho que nós somos grandes amigos. Eu não vou dizer nós seríamos, nós somos grandes amigos, porque eu lhe digo e repito, né? Lhe disse e repito. O meu pai, eu não tenho palavras para descrever a presença dele comigo. É total. Só quem está ali trabalhando comigo nessa parte da música vê isso também. São as pessoas, são as ideias, é a criatividade. Então, isso para mim é uma grande honra. E, por outro lado, é aquilo que eu lhe digo, é uma parceria mútua, é uma troca mútua, porque eu também não poderia deixar tamanho legado abandonado. Porque muitas pessoas cantam as músicas do meu pai, mas é diferente, né, Dinaldo? É diferente. Cantar, todo mundo canta, mas a trazer aquela raiz, aquela força, isso é coisa de coração. Então é isso, a vida me apresentou essas circunstâncias e eu venho abraçando isso e tomando como minha verdade também, pretendendo dar essa continuidade a tudo que o meu pai construiu, seja cantando a obra dele, mostrando uma musicalidade que fez sucesso, porque tudo dele fazia sucesso, mas que não teve essa amplitude como outras tiveram, porque eu quero que as pessoas conheçam tudo dele. Ele merece. Então, eu vim para cá para isso também. Eu quero fazer dele meu compositor. Quando eu tiver o meu trabalho autoral, eu ainda vou cantar a música do meu pai. Eu ainda vou cantar a música do meu pai. Eu vou cantar a música do meu pai para sempre. Eu posso até não estar fazendo um show com as músicas dele. Eu posso estar com outros projetos. Mas as músicas dele sempre vai ter uma ou outra que vai estar comigo. Porque sou eu. Faz parte de mim também. Eu vim disso. Eu não poderia deixar a minha raiz morrer. Vanik, o Aratu e todo o grupo Aratu fica honrado com a sua colaboração, a sua participação nessa entrevista com a gente e estamos aguardando que você desembarque aqui o mais breve possível, nos visite e vamos curtir junto esse trabalho que revisita, que enaltece toda a obra de seu pai. A gente te espera aqui assim que você trouxer o seu show para Salvador. E é isso aí. Nós aplaudimos mais uma vez você e todo esse trabalho. Obrigado. Obrigada, Dinaldo. Foi um prazer estar aqui nessa conversa, viu? Até o meu show em Salvador vai acontecer. Está mais perto do que longe, viu? Tá bom, eu estarei lá. Um abraço. Tá jóia. Um grande abraço. Tchau.